montar o elenco é o desafio de todo técnico do futebol brasileiro, ainda mais na temporada atual. Uma temporada pesada demais, com jogos importantes, com competições acumulando partidas, pouco tempo, nenhum tempo para treinar e o desgaste natural dos atletas. Quando você consegue poupar muitos jogadores e vence um jogo, bem, o técnico, os jogadores, o grupo, a torcida tem que levantar as mãos para o céu. Ao mesmo tempo, um jogador é perseguido, vaiado, ou seja, nem tudo corre bem. Foi mais ou menos assim que aconteceu o jogo entre Flamengo e Coritiba, disputado na noite desse sábado, em Brasília, já que o Maracanã novamente teve que ser fechado para uma reforma, uma recuperação de gramado. O Flamengo venceu por 2-0, mudando e muito o time em relação àquele que venceu a equipe do Atlético por 2-0 na quarta-feira, conseguindo a classificação na Copa do Brasil. E esse é um dos temas desse vídeo, que tem o patrocínio da Pro Eletronic. A Pro Eletronic é uma empresa brasileira que está há muito tempo, 30 anos aí no mercado, e nesse mês de julho, comemorando o Dia Internacional da Amizade, a Pro Eletrônica, mais uma vez, chega junto com promoções Amigos da Pro. Você usa o código MCP, que são as minhas iniciais, e tem desconto em toda a loja, inclusive em produtos que já estejam em promoção. Você pode encontrar itens com frete grátis, como é o caso do Smart Pro 4K, que é o box que transforma qualquer televisão em Smart TV. Tem a fechadura digital também, que você pode abrir com a biometria, com a senha, com uma tag, até com uma chave, em último caso, se for necessário. E muitos outros produtos. Tem os cabos para telefones Android, também iOS, esses com certificado da Apple, inclusive. Você encontra vários, telefone 4G, vários produtos. Você acessa então os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e não esqueça de usar o código MCP, as minhas iniciais, quando você for definir a compra de um dos produtos da Pro Eletrônica, que é parceira do youtube.com/Mauro César. O que vimos em Brasília nesse jogo? O Flamengo bem modificado. O Flamengo mantendo o goleiro Santos, estava lá o João Gomes também como titular, o Pedro, mas entrou o Mateuzinho na lateral direita, o Ayrton Lucas na esquerda. Eles não atuaram, não foram titulares contra a equipe do Atlético Mineiro. A zaga mudou com o Gustavo Henrique jogando ao lado do Pablo. No jogo passado foi o Davi Luiz que jogou com o Léo Pereira. Depois o Davi saiu com um problema muscular, nem pôde viajar para Brasília para ficar à disposição do Dorival Júnior, do técnico, e quem entrou foi o Fabrício Bruno. O Thiago Maia foi titular no jogo passado, né? Dessa vez o técnico Dorival Júnior colocou de saída o Vitor Hugo e o Diego Ribas fazendo a função de primeiro homem do meio campo. O Arrascaeta veio do banco, entrou no segundo tempo. O Everton Ribeiro também. Gabigol suspenso, não pôde jogar. O Lázaro foi titular dessa vez, o Marinho também. Então um time bem alterado, bem modificado em relação àquele que derrotou o Atlético, que tinha também o Rodinei, como eu falei agora, o Mateuzinho que foi titular. Felipe Luiz foi titular também na quarta-feira e dessa vez ficou no banco. Mudou muito o time e o técnico Dorival Júnior. Ele alegou na coletiva, inclusive, que que foi necessário, que ele colocou em campo o time mais forte que ele poderia, por conta justamente dessa sequência de jogos e o desgaste muito grande. Mas conseguiu uma boa vitória, 2 gols em jogadas de bola parada. O Coritiba numa situação muito difícil, pode fechar essa rodada, inclusive na zona de rebaixamento. Time que teve um bom começo de campeonato, caiu muito de rendimento, não vem bem o Coxa, e o Flamengo talvez, contra o adversário mais qualificado tecnicamente, ou vivendo o melhor momento, talvez tivesse dificuldades maiores. Não foi uma grande atuação, um time muito remendado, mas conseguiu 3 pontos. 2 gols partindo de escanteios, bolas paradas, né? Um marcado pelo Gustavo Henrique, numa assistência do Lázaro, e bateu um escanteio pelo lado esquerdo, e depois, sempre com o pé trocado, pé invertido. E depois o Diego fez um gol no escanteio batido pelo lado direito pelo Marinho, com a raspada de cabeça do Pedro, mais uma vez, né, ele dando assistência dessa maneira, e o Diego Ribas marcou um gol. Não fazia um gol há 40 jogos o Diego Ribas, que fez um bom jogo com a bola no pé. Na marcação, na recuperação da bola, nos desarmes, ele não foi bem, deu até alguns botes errados, não é bem a característica dele. Jogou ele como primeiro volante, então teve uma função até interessante, embora sempre retenha muita bola, mas foi bem o Diego em relação aos jogos passados, mostrou aí alguma utilidade nesse momento que o Flamengo dele precisou. Ele que tudo indica, está numa reta final de carreira no Flamengo, né? O seu contrato termina no final do ano, não deverá ser renovado, pelo menos essa é a tendência. Agora, o Dorival Júnior falou depois do jogo, começam agora a melhorar as coisas para ele. Que deverá ter, de fato, o Cebolinha em condições para estrear quarta-feira contra o Juventude. Não se sabe se vindo do banco, não se sabe se começando a partida, não sabemos se o Pedro será titular mais uma vez ou se ele vai segurar um pouco porque terá de volta o Gabigol, mas o Cebolinha está treinando e bem e voltará a jogar no futebol brasileiro, reestreará aqui no nosso país agora com uma nova camisa, com a camisa do Flamengo. O Vidal, ele disse que não, que o Vidal vai ter que esperar um pouquinho e tal, então o Cebolinha poderá ser a novidade na quarta-feira contra o Juventude, numa sequência de jogos que o Flamengo precisa vencer para se aproximar dos
mais bem colocados do campeonato. Por quê? Com todo respeito às equipes que o Flamengo está enfrentando, pegou o Coritiba, que pode ir para a zona de rebaixamento, pega o Juventude, time da zona de rebaixamento, depois pega o Avaí, que ao vencer o Santos, o jogo do Avaí será em Florianópolis, domingo, 11 horas da manhã. E ao vencer o Santos nesse sábado, o Avaí escapou um pouco, mas já estava se aproximando da zona de rebaixamento. É um time que veio da Série B. Aliás, faz um ótimo trabalho técnico, Eduardo Barroca, levando esse elenco a bem mais daquilo que ele poderia apresentar, pelo menos em tese. E para abrir na sequência o retorno, o Flamengo jogará contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo aí será mandante novamente. Ou seja, o Atlético Goianiense, nesse momento, né, que eu gravo esse vídeo, ele está em 18º lugar. Então, Juventude e Atlético Goianiense, 2 times da zona de rebaixamento. Coritiba, que pode entrar na zona de rebaixamento, e Avaí, que se afastou da zona de rebaixamento porque venceu o Santos. Ou seja, é uma sequência de adversários mais suaves, digamos assim. Então, se o Flamengo chegar a marcar 12 pontos nessa sequência, né, o Flamengo pode, na primeira rodada, né, com mais 9, né, do segundo turno, o Flamengo pode chegar a 33 pontos. Tá? E pode chegar a 33 pontos. Agora, o detalhe, é muito difícil pensar em título, porque o Palmeiras, segunda-feira, vai enfrentar a equipe do Cuiabá em casa. Vencendo, que é o mais esperado, seria o mais natural, ele já estará com 33 pontos, ainda faltando mais 2 jogos para fechar o primeiro turno. Então é uma diferença muito grande ainda. Mas o Flamengo não tem que pensar, na minha opinião, só em alcançar o Palmeiras. Tem que pensar em se colocar entre os mais bem colocados para ter vaga na próxima Copa Libertadores por intermédio do Campeonato Brasileiro. Não ficar dependendo de ganhar o título da Libertadores ou da Copa do Brasil para garantir a vaga. Mas foi interessante o resultado, o desempenho não tão bom, mas não dá para esperar muito mais. E o Vitinho muito vaiado. Ele não tem ajudado. Logo que entrou no segundo tempo, o Marinho deu um passe para ele, saiu na cara do goleiro, que era o Muralha, jogador do Flamengo, e ele chutou para fora, batendo muito mal. Tinha tudo para marcar um terceiro gol, a vitória estaria sacramentada e a torcida ficaria feliz. Mas também as críticas ao jogador, as vaias, toda vez que ele pegava na bola, sinceramente, eu acho demais isso. Por quê? Você está vaiando o jogador do seu time, você não está ajudando em nada. Então, tudo bem, está insatisfeito com o atleta, tudo bem, isso a gente entende. Mas ficar vaiando com bola rolando, como já fizeram no Rio de Janeiro também com o Hugo, no jogo da Libertadores contra a Universidade Católica, não ajuda em nada. Agora, não é uma exclusividade dos torcedores de Brasília ou de fora do Rio vaiar jogador do Flamengo durante o jogo. Tem uma ala da torcida aqui no Rio, em Brasília, ou em outros lugares, não sei se em todos, se comporta dessa forma. Eu acho que você pode até estar insatisfeito com o jogador, mas durante o jogo você só vai deixando o cara mais instável, mais nervoso, mais inseguro, e a tendência é não jogar melhor, e sim piorar na sua produção do seu futebol durante aquele período que está em campo. Esse vídeo tem o patrocínio da ProEletronic, você pode acessar o link para os produtos da ProEletronic, os links, na verdade, aqui embaixo na descrição do vídeo, então você pode aproveitar e usar o código MCP para conseguir descontos na compra dos produtos da ProEletronic, parceira aqui do canal. Você viu passando também aqui durante o nosso comentário os destaques aqui para tudo que está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Caneca 360, Use 360, nossos produtos promocionais, curso online de jornalismo esportivo, clube de membros, canal de cortes, faça sua inscrição, clube de membros, participe. E também para o blog do meu blog no UOL Esporte, onde eu escrevo diariamente sobre futebol naturalmente. E teremos então, atenção para a nossa agenda de lives, tá? Teremos live nessa terça-feira, 1h30 da tarde, durante o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Tá? Na própria terça-feira tem live Soft Open, às 5h30 da tarde, também aqui no canal, comigo, com Arnaldo Ribeiro e com Eduardo Tironi. E na quarta-feira teremos live depois do jogo entre Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. É isso, saudações.